Olá pessoal, tudo bem? Você me conhece? Eu sou Marcos Roquete, apresentador do podcast do Roquete. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Porque hoje estamos aqui no 13º episódio do podcast do Roquete com o patrocinador oficial Roquete Materiais Elétricos, Marquicefs Montagem Elétrica, Alex Shopping, o shopping da variedade, Marquicetro, indústria de etiquetas, Rádio Maria Brasil 99.9 FM, uma voz amiga em sua casa. Então, pessoal, estamos aqui hoje no 13º episódio do podcast do Roquete com um cara sensacional. Esse cara veio de onde? Esse cara veio lá do BNI Conquista, porque ele é advogado, ele é amigo, irmão, pai. Esse cara entende tudo sobre marcas e patente. Luciano Almeida, seja muito bem-vindo ao podcast do Roquete. Roquete, é um prazer estar aqui com você, é um prazer conhecer a sua empresa, estar aqui nesse podcast. E esse podcast é feito para os internautas, né? E eu fico muito honrado de estar falando com a sua audiência, tá? Então, cara, é isso aí. Por quê? Porque o Dr. Luciano Almeida, porque nós viemos aqui para o podcast do Roquete, eu já estou contando a minha vida profissional lá no início do podcast. Se você é internauta, meu amigo, meu seguidor, que você ainda não viu, que essa semana agora eu corri atrás de bastante seguidores e consegui aí uns 20, 30 seguidores essa semana aí. Porque a gente está iniciando, Luciano, assim, eu fico vendo, né? Cara, nós estamos com 263 seguidores, 260 seguidores, cara, e eu tô indo assim, porta a porta. Você me conhece? Aí a pessoa fala, não te conheço. Então você vai lá no podcast do Roquete, você vai me ver uma história inspiradora que eu estou contando. Um vendedor de picolé a empresário do setor elétrico. Então essa parte do vendedor de picolé a empresário do setor elétrico já saiu fora. Onde é que nós estamos agora? Trazendo os parceiros do BNI Conquista. Por quê? Porque aqui no podcast do Roquete nós falamos tudo um pouquinho. Política, falamos sobre Secretaria de Segurança Pública, falamos sobre família, falamos sobre negócio. Então, o BNI Conquista é isso, é para fazer o quê? Trazer visibilidade ao nosso grupo. Porque hoje, pessoal, é o maior grupo de network do mundo, chamado BNI. E o nosso grupo qualquer, o nome já fala, né, Luciano? Conquista. Porque lá nós fazemos negócio, nós geramos negócio. Então, Luciano, por isso que a gente veio aqui para esse podcast do Roquete, trazer você aqui. Porque esse cara aqui, ó, ele entende tudo sobre lei, principalmente marcas e patentes. Olha, eu já estou querendo registrar a marca do podcast do Roquete. Eu estou vendo que vai ser um grande sucesso. E para garantir esse nome de forma exclusiva, você precisa registrar essa marca no INPI. Os grandes programas de televisão são registrados como marca. É porque eu costumo dizer o seguinte, né, Luciano? Por exemplo, eu falo assim, gente, porque quem que me deu a ideia de eu criar esse podcast do Roquete? Meu filho, a minha equipe veio pra cima pedindo pra mim contar a minha história de vida profissional. Aí ele falou, pai, a gente vai criar um slogan pra você, podcast do Roquete. Eu falei, cara, se a Globo tem, a Record tem, a Bandeirante tem, todo mundo tem, por que que o Marcos Roquete também não pode ter? E quando o Faustão foi sair da Globo, aí a Globo pegou e falou assim, olha, você pode até sair da Globo e ir para a Band, mas Domingão do Faustão é marca nossa, da Globo. Que já foi registrado. Sempre são registrados. Os nomes de programas de televisão, os nomes das grandes empresas, as grandes marcas, ninguém deixa isso passar. E não existem grandes marcas que são registradas. Existem marcas que são registradas e daí elas se tornam grandes, sabia? Maravilha, né? Porque às vezes você vai lá, pega o sobrenome do cara, igual o meu podcast do Roquete, é meu sobrenome. Aí às vezes eu posso falar assim, rapaz, quem que vai querer mexer com esse Roquete? Pode surgir uma impugnação em cima do registro da marca? Pode ir, estando a marca registrada, se a pessoa lançar um programa assim, programa do Roquete, que não é você já consegue uma ordem judicial para impedir que essa pessoa use essa marca que já te pertence. A grande questão da marca estar registrada é que, a marca registrada é um ativo de uma empresa. Então, se a sua marca não está registrada, ela não é um ativo da sua empresa. Contábil. Quando ela está registrada, ela é um ativo contábil.
ela é contabilizada como se fosse um estoque. Ou seja, agrega valor à sua empresa. E somente com a marca registrada você tem a proteção legal. Então a marca estando registrada, eu consigo fazer com que o juiz conceda uma ordem de abstenção a quem está utilizando a sua marca indevidamente. Se você não tiver uma marca registrada, você não vai conseguir essa ordem judicial. Porque, Luciano, você quer me dizer o seguinte, então, tudo que você for fazer hoje, em termos de buscar audiência, ou seja, que você vai querer lançar no mercado, você tem que ter registrado essa marca. Você tem que ir lá registrar. Se você falar que é dono dela. Se você lança um programa, quando a Globo lança um programa, o nome desse programa, antes de ir ao ar, já está registrado. Porque já faz tudo juridicamente. Antes de ir ao ar, já está registrado. As emissoras de TV, elas fazem aqueles programas piloto. Então ela grava assim, Domingão do Faustão, grava 1, 2, 3 programas sem ir ao ar. Que vai testando, ouvir a audiência, ver como é que está funcionando. Depois ela lança o programa no ar. E quando ela lança esse programa no ar, a marca já está registrada. Já está tudo pronto. Já está tudo registrado. Interessante, né? Porque o que nós pensamos, nós empresários pensamos, vamos fazer o seguinte, vamos montar a nossa empresa ali, que seja uma loja de moda, seja uma loja de calçados, aviamento, qualquer coisa, qualquer segmento, a gente vai lá e coloca na fachada lá o nome da loja. Por exemplo, Roquete Materiais Elétricos, eu não tenho marcas e patentes. Vai fazer. Tem que fazer. Agora você vai fazer. Então, pessoal, estamos aqui hoje no podcast do Roquete, buscando um pouco de autoconhecimento sobre marcas e patentes, porque tem que ter registrado. Uma vez o Alexandre me ligou aqui, ele falou, pai, ligou um pessoal aqui falando para mim aqui que a gente está usando uma marca da Roquete, que nós temos que estar registrada no NPI. Eu falei, Alexandre, quem vai querer saber de Roquete, moço? Quem tem esse sobrenome Roquete é só nós aí, porque eu gosto, Luciano, desse sobrenome Roquete. Então, aonde é que eu vou, eu falo esse sobrenome meu, Roquete. Como é que você chama? Marcos Roquete. Onde você vai? Marcos Roquete. E hoje eu uso o podcast do Roquete. Então, você, juridicamente, você me aconselha que eu tenho que ir lá e fazer o registro dessa marca, porque isso tem que ser importante. Isso não é importante. Isso é fundamental. É fundamental. Se você for vender o seu comércio hoje, você vai vender apenas os bens materiais. Que é a parte de imóveis. A marca, você não vai receber um centavo por ela. E se você vender a sua empresa dizendo assim, olha, a minha marca, eu avaliei ela em 200 mil. E se a pessoa te pagar 200 mil, foi estelionato, porque você não vendeu a marca, porque ela não está registrada. Não tem documento. Então você enganou essa pessoa. Sim, tá vendo? Isso é estelionato. Tá vendo? Lá, eu comprei sua loja e a marca. Aí você pega, entrega a chave da loja e fala assim, e a marca? Eu falei, não está registrada. Estelionato. Aí se eu quiser sair daqui e montar uma Roquete lá em cima, lá... Se a pessoa que comprar imaginou assim, Roquete, eu comprei a sua loja e a sua marca, e você não me entregou a sua marca, provavelmente você vai responder a um processo civil e criminal. Então, quando você tem a marca registrada, você tem um valor a mais que você pode cobrar pela venda da sua empresa. Vamos imaginar uma marca assim, Coca-Cola. A marca Coca-Cola vale mais do que todas as fábricas que ela tem no mundo. Sabia disso? Exatamente. Então, se você for comprar a Coca-Cola, você vai pagar pela marca Coca-Cola 5 vezes mais do que você vai pagar em todas as fábricas. Porque essa marca já está registrada. Porque essa marca tem valor, ela é registrada, ela é reconhecida pelo público, ela agrega valor a qualquer produto que você coloque a marca Coca-Cola. A marca, além de ter valor, ela transfere valor. Então você vai vender uma marca, um refrigerante qualquer. Se você falar que ele é da Coca-Cola, todo mundo vai comprar sem precisar fazer muita propaganda. Então aquele produto agora já começa lá em cima. Ele não tem que ser construído do zero, porque a marca já vem sendo construída há mais de 100 anos. Isso aqui é uma marca. Você registrando a marca Roquete, você vai abrir empresas em outras cidades e tudo, você não vai começar do zero. Você vai trazer a esses estabelecimentos um conceito que essa marca carrega há 10, 20, 30 anos. É por isso que grandes atacadistas chegam
nos estados? Por exemplo, vamos citar aqui uma grande marca, Carrefour, Açaí, o pessoal já chega com bagagem, porque já vem registrado desde lá de trás. Até desde o início. E isso é uma providência, eu tenho certeza que nesta semana que vai iniciar, você já vai tomar. Então, pessoal, você viu aí o que é? Por isso que eu estou num grupo de network, porque lá nós temos várias ferramentas que podemos usar. Lá nós temos desde advogado trabalhista, advogado de marcas e patentes. Esse cara aqui, ó, ele entende tudo sobre marcas e patentes. Luciano Almeida, porque esse cara é fenomenal e ele entende muito. E outra coisa também que eu não falei para vocês aqui, esse cara aqui é comentarista lá da Bandeirantes, junto com o Roosevelt Ferreira. Tá lá no programa do Roosevelt 2 vezes por semana ou uma vez só por semana? Eu vou quando eu sou convidado, assim, normalmente é uma vez por semana, tá? Eu gostaria de ir até mais vezes, sabe? Às vezes eu sou convidado para uma segunda vez na semana, mas sempre tem uma agenda, né? Então é o seguinte, eu gostaria de participar mais vezes, convido os internautas que te assistem a acompanhar o programa do Roosevelt Ferreira, que é o programa Opinião em Debate, que é transmitido pela Rádio Bandeirantes, 98,7 FM, começa às 7h30 da manhã e vai até às 8h30. Eu considero um dos melhores programas de rádio. E qual que é o dia que você é convidado lá? Eu não tenho um dia fixo. Normalmente é assim, quarta-feira, quinta-feira, terça-feira. Quarta-feira não estou podendo, porque é o nosso dia do BNI, né? Eu ouvi muito o Rosenwald no programa na época da Interativa. Eu seguia muito ele lá na Interativa. E eu, com o tempo, foi passando e logo eu me perdi aí. Eu vou voltar lá, assistir. Assiste 98,7. E ouvir 98,7. Eu acho que compensa demais. Para quem não consegue assistir o programa durante a transmissão pela manhã, as pessoas podem acompanhar pelo YouTube. E procurar no YouTube o programa Opinião em Debate com Roosevelt Ferreira. Aí eu sempre assisto os programas, normalmente, eu estou levando menino na escola, estou em reunião, essas coisas, eu assisto no YouTube à noite. Maravilha, né? Porque dá muita bagagem para você conhecer como é que é o nosso Brasil e como é que é essa política aí fora, né? Eu acho que um programa de rádio, ele é feito assim, falando do Roosevelt Ferreira. Um programa é feito com amigos. O Roosevelt conhece muitas pessoas, ele tem centenas de bons amigos. Então, um programa bom é feito com amigos e para o público. Porque a gente brinca assim, quando o programa é bom dentro do estúdio, ele está sendo bom lá fora. Então, quando você faz um programa que ele funciona, como esse programa está funcionando aqui agora, se ele está funcionando aqui agora para a gente, ele está funcionando bem para o público, sabia? O segredo é a gente fazer funcionar aqui dentro. É tentar buscar... Se tá bom para nós dois aqui, vai estar bom para eles. Exatamente. Se nós dois estamos entendendo que a conversa é produtiva, vai ser uma conversa produtiva para eles. Porque você tem que buscar o assunto que o povo gosta. Eu acho que a gente tem que falar dos assuntos que a gente gosta de tratar. Quando a conversa é boa para mim, e quando ela é boa para você, ela é boa para quem assiste. O que eu vejo lá muito no programa do Rosenwald vocês falam muito sobre política, né? Eu vejo aí que vocês trazem todo o cenário de Brasília para dentro de uma rodada de amigos, comentando muito. E eu vejo que lá o pessoal bate muito do povo do PT. Assim, normalmente, você fala dos partidos que estão no poder. Então, assim, o PT está no poder. Nós vamos falar o que do Partido Verde? Pouca coisa. Pouca coisa, é o PT que está lá. Eu acho que os partidos que não gostam de ser criticados, eles têm a opção de não ficar no poder. Mas quem falou que eles não querem ficar no poder? Não quer que eu te critique? Saia do poder. Que é verdade, né? Hoje o procedimento é o seguinte: o que o político hoje não gosta é de ser criticado, ele gosta de ser exaltado, né? Se ele sair do poder, eu não vou nem comentar que ele existe. Que você tem que falar bem dele, mas quando você abrir a boca para falar o mal dele, que ele deixou sujeira para trás, aí ele já começa já com aquelas... Eu também não gosto de falar de políticos que saíram do poder.
Você gosta de falar de político que está no poder. É lógico, nós temos que ficar criticando eles mesmo. Olha, porque a pessoa que deixou o governo em 98, eu falei, queridão, você está aí agora. Porque, por exemplo, agora pegar o governo do Lula e usar o Bolsonaro de chicote, está fácil, não está? Tanto é que o Lula está tentando fazer isso e a sociedade não tem recebido bem. Falou assim, olha, a gente não vai criticar o governo passado, nós temos que criticar as ações do governo que está no poder, no presente. É isso que a gente tem que fazer. Vocês me criticam muito, eu falei, eu não vou falar de quem já saiu. O que adianta eu já falar dele? Depois que o time perdeu, fica fácil. Eu tenho que falar de você, que está no poder. Isso aqui é o certo. Isso é verdade, né? É porque é o seguinte, quando a gente fala do governo, isso é um exercício de democracia. Quando você, na política, começa a jogar as pedras no governo que saiu, isso é perseguição política. Porque não nos interessa saber o que ele saiu. Eu falei assim, olha, moço, se ele tiver algum problema, ele responde na justiça. Porque... Agora você tem que trabalhar. Porque uma coisa é o seguinte, é o cara pegar o poder e começar a falar, rapaz, mas tá difícil essa cidade aqui, peguei a cidade toda cheia de buracos, estou gastando demais, não estou dando conta, rapaz, estou na correria. Renuncia. Falou assim, olha, você não sabia da situação real da cidade? Não sabia, então você já se planejou mal. É igualzinho quando você adquire uma empresa que ela não consegue apresentar um balanço real para você, e aí você vai lá e compra ela. O que vai acontecer? Você vai pegar aquela empresa e falar, olha, eu não dou conta de tocar essa empresa aqui, eu vou fechar ela, porque eu achei que eu estava comprando como se diz, uma cereja do bolo, eu estou pegando um abacaxi, então eu não quero. Quando um político ele fala assim, olha, a situação está muito difícil, eu peguei uma situação, falei assim, moço, me desculpa, você não se planejou. Você se planejou para ganhar uma eleição. Você nunca se planejou para fazer uma administração pelo povo. Isso é uma confissão que ele faz. Eu não sabia, e agora eu não sei como é que eu resolvo, eu não sabia que tinha esse buraco. Então, deixa eu te perguntar, você entra numa confusão que você não sabe o tamanho? Então você é louco, despreparado. E doidos somos nós que votamos em você. Porque na realidade é o seguinte, porque a partir do momento que o cara pega o poder, e ele sabe que ele tem muita coisa para desbroncar ali, tem que fazer as coisas funcionar. Porque antes, Luciano, antes dele pegar o poder, ele já sabe como é que está a situação da cidade. Mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Pegar o poder. Não é uma questão de pegar o poder. É uma questão de servir. É uma questão de administrar. E essas pessoas realmente só querem pegar o poder. Mas a maioria E pegar o poder, o que é pegar o poder? É ele se dar bem. E não fazer com que a sociedade toda se dê bem. Quando o político fala assim, olha, a gente está atrás do poder, você está sabendo que eles estão preocupados com eles. E a gente precisa de alguém que não pegue o poder. A gente precisa de alguém que sirva. Porque você pode pensar... Sirva a sociedade. É só isso. Você pode observar para você ver, ó. Quando os partidos desconfiaram que o Bolsonaro queria dar golpe, que é a polêmica de tudo isso que está acontecendo hoje no país, seria o golpe, né? Sim. Aonde o Alckmin chamava o Lula de ladrão. Foi lá, sentou no colo do homem e falou, não, pera aí um pouquinho, vamos conversar aqui, vamos unir, porque o cara lá vai continuar no poder e ele vai detonar nós. Ou seja, tudo que nós conseguimos lá atrás, eu de um lado, você de outro, nós vamos perder. O que você acha de nós reunirmos juntos, criar uma força-tarefa e tentar desmanchar esse governo doido que está aí? Porque o Bolsonaro era doidão. Ele chegava, ele punha fogo no mulher do guarda. Aquele jeitão dele espontâneo de chegar e falar... Sim, ele foi criando uma situação e falava para a imprensa assim, que aqui eu não dou dinheiro e aqui eu não pago. O povo foi pegando aquilo como referência e foi juntando e criando birra. Por quê? Para depois amanhã tentar destruir ele. Eu sinto isso que foi feito. Eu tenho uma filha que chama Maria Angélica, uma filha que chama Luísa e um filho que chama Luciano. E a Maria Angélica vai formar em medicina ano que vem. E eu falo para ela assim, Maria Angélica, use no seu consultório, use as palavras com muita sabedoria, pois elas curam antes de qualquer remédio fazer efeito. As palavras curam, as palavras sábias.
As palavras constroem, as palavras sábias. Quando você não usa as suas palavras com sabedoria, evidentemente que você não vai fazer uma colheita positiva. Então, quem está, se na vida da gente as nossas palavras produzem resultados concretos, você imagina isso numa dimensão de uma presidência da República. Então, as palavras têm que ser utilizadas com sabedoria, com cuidado, com polidez, com tato. As palavras têm que construir. A impressão que eu tenho, e eu não sou petista, nem bolsonarista, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro levou uma linguagem inferior para uma posição muito superior, que é a posição de presidente da República. Eu acho que ele nunca teve a dimensão do que é a presidência. Acho também que o Lula também não tem essa dimensão. Eu acho que o Lula diminui a presidência da República. A presidência da República exige da pessoa que ela se torne a melhor versão dela, sabia? O Luciano agora é o presidente amanhã. Eu falo assim, Thaís, pelo amor de Deus, não posso nem mais falar palavrão. É, porque você tem que ser polido, né? Meu Deus, eu tenho que assumir isso que chama representar o papel. É preciso representar o papel de presidente. E para você representar o papel de presidente, ou seja, representar o povo, você tem que demonstrar que você é equilibrado. Você tem que agir. Quando você representa um papel, você não está sendo falso. Você está cumprindo uma obrigação. Por exemplo, Luciano, igual por exemplo, quando eu vim aqui para o podcast do Roquete, eu sabia que eu tinha que mudar a minha postura, porque se você entrar lá no início do podcast do Roquete e observar, eu estava sendo entrevistado. E agora eu sou apresentador. E o cara, para ser apresentador, ele tem que ter uma postura diferente. Você está assumindo este papel de apresentador. Está vendo como é que quando você assume esse papel, naturalmente você assume essa função? Aí eu me sinto mais responsável por aquilo que eu estou conduzindo. É isso. O segredo está aí. Então, a gente não tem que assumir um papel de pai de família. Quando esse cara aí, ó, que tá atrás das câmeras aí, que é meu filho, o Alex, ele veio ao mundo com o meu filho, eu falei, cara, agora eu tenho que ter uma responsabilidade maior. Assumir esse papel. Exatamente, agora eu sou um pai. É isso. Eu andava de motocicleta em alta velocidade. Eu falei, cara, agora eu não posso me acidentar porque eu posso correr um grande risco de amanhã não ver meu filho crescer. Ótimos exemplos. Tá vendo? Ótimos exemplos, para a audiência toda entender. Você tem que saber qual é o seu papel. E o que você não deve fazer para não atrapalhar o seu papel de pai. Você não quer andar de moto porque o meu papel de pai tem que ser cumprido. Agora você quer ser presidente, mas não quer controlar sua língua. Mas não quer controlar seus modos. É muito pouco. Um presidente tem que assumir o papel. A coisa mais fácil do mundo é um presidente ter modos. Então, agora a pessoa pensa assim, não. Eu sou o presidente, peguei o poder e ninguém mexe comigo. Agora eu vou fazer o que eu quero. Você entendeu por que a presidência do Bolsonaro não deu certo? Você entendeu por que apesar do Lula ter sido eleito novamente, a presidência dele não é um sucesso? Porque todo mundo deseja, no fundo, que a gente tenha um presidente que assuma o papel de presidente, de responsabilidade, de equilíbrio, de preocupação com o povo. Então, Luciano, eu estou entendendo aqui então que um pouquinho de culpa do poder do PT ter voltado à presidência da República foi o Bolsonaro que contribuiu, então. Você quer dizer com isso? Eu acho que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Para ele mesmo. Então, pessoal, estamos aqui hoje no 13º episódio do podcast do Roquete. Trouxemos aqui um script. Esse cara aqui é fera. Quando nós começamos a falar sobre marcas e patentes, ele falou, cara, nós vamos falar um pouquinho sobre marcas e patentes. Nós não combinou nada, né, Luciano? Vamos falar um pouquinho sobre marcas e patentes, mas vamos trazer assunto. Vamos trazer assunto que a população vai se interessar. E eu estou aqui para você perguntar para mim o que você quiser. E nós, não foi nada combinado. Mas, por isso que esse podcast do Roquete, ele é um canal livre. Porque aqui a gente abre esse microfone aqui, ó, para você.
nos acompanhar. Aqui vai ter de tudo. Só não vai ter pornografia, mas entretenimento, conversa sadia, papo reto, conversa diferenciada, assuntos que interessam a nossa população e o nosso público. Por quê? Porque o podcast do Roquete não para e nós estamos aqui hoje batendo um papo descontraente com Luciano Almeida. Esse cara é fera e ele é conhecedor da política brasileira. Luciano, pois é... Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta? Ué, vamos sim. Então, pessoal, aguarde um pouquinho aí que nós vamos voltar aqui na segunda parte. Um abraço.